meninos, olá meninas, senhoras e senhores, beleza? Mais uma aula de física. Tema da aula de hoje, osciladores harmônicos, aula 31 e 32 da apostila de vocês. Objetivos então da aula de hoje, jovens. Vou apresentar para vocês osciladores harmônicos, dois deles, né? Sistema massa-mola e o pêndulo simples. Também vou falar sobre a equação que possibilita o cálculo do período desses dois sistemas. E vamos ver dentro dessas equações o que influencia no período desses osciladores. Antes da gente falar dessas equações ou desses osciladores necessariamente, vou fazer duas definições aqui, apresentar duas definições. A primeira para o período. Período é o tempo de um evento. A gente está falando de um oscilador harmônico, é um pêndulo em que ele executa uma oscilação, ou seja, tem uma massa pendurada, ele sai da posição A, no extremo esquerdo, por exemplo, como se tivesse a imagem na tela, vai até a extrema direita e volta até a posição A. Isso é uma oscilação, isso é um evento. O período, simbolizado pela letra P maiúscula, é o tempo para essa oscilação, o tempo para esse evento completo. No sistema internacional, a gente tem a unidade de medida, que é os segundos. Claro que eu poderia medir esse período em qualquer unidade de tempo, né? Um ano, um dia, um mês, mas no sistema internacional a gente tem os segundos. Aqui, um exemplo aqui da aplicação dessa ideia de período. Então, essa ideia se estende, claro, a um oscilador, a um pêndulo, mas a gente pode pensar aí num carro girando aí ao redor de um movimento circular. Então, um veículo demora 30 segundos para completar 6 voltas, esse não é o período, esse é o tempo que ele ficou girando. O que vai ser o período? O tempo de uma volta. Então, eu posso simplesmente aplicar uma regra de 3 e chegar nesse tempo de 5 segundos. Esse sim é o tempo de uma volta. Então, esse é o período. O período desse movimento é de 5 segundos. Uma volta, um evento completo, a gente pensar no pêndulo, uma oscilação, né? T igual a 5 segundos. Outra grandeza que a gente precisa definir é frequência, simbolizado pela letra F. Número de eventos por unidade de tempo. Por exemplo, número de vezes que o professor grava uma aula por semana. Então, o professor grava 3 aulas por semana, 3 aulas por dia, 3 aulas por hora. Então, isso é uma frequência. Tanto número de eventos por unidade de tempo. Essa unidade de tempo, se ela for tida em segundos, a gente pode escrever a frequência como o inverso do tempo. Então, segundos elevado a menos 1, só que não é muito comum. O mais comum, quando a unidade de tempo é o segundo, é a gente expressar a frequência em hertz. Então, quando a gente diz que um determinado evento tem uma frequência de 10 hertz, quer dizer que ele se repetiu 10 vezes a cada segundo. Um exemplo disso, vamos aplicar aqui essa ideia com os mesmos dados do exemplo de período. Então, a gente já tem um carro que ficou girando durante 30 segundos e completou 6 voltas. Com isso, a gente já sabe o período 5 segundos. Agora eu quero saber a frequência, quantas voltas ele dá por unidade de tempo. Posso aqui também montar uma regra de 3, então 30 segundos, 6 voltas. 1 segundo, quantas voltas? Nesse caso, 0,2 voltas por segundo. Só que quando o tempo está medido em segundos, a gente pode falar hertz. Então, 0,2 hertz, ou seja, a frequência desse movimento é igual a 0,2 hertz. Dito isso, período e frequência definidos, a gente pode misturar os dois. A gente tem uma relação matemática entre período e frequência. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Vamos pensar aqui nesse exemplo para fazer a aplicação, para aplicar essa ideia. Então, eu tenho um pêndulo que faz 10 oscilações a cada 20 segundos. Ou seja, tem 10 eventos completos a cada 20 segundos. Vamos calcular o período e a frequência? Então, para calcular o período, a gente também pode fazer uma regra de 3, né? 10 oscilações em 20 segundos. Uma oscilação, quanto tempo vai ser? 2 segundos, beleza. Então, um evento completo demora 2 segundos. E a minha frequência? Eu posso calcular a frequência diretamente a partir do período. Então, frequência é inverso do período, nesse caso, 1 sobre 2, 0,5 Hz.
ou seja, ele dá meia volta por segundo, 0,5 Hz. Essa é a ideia, esse é o significado desse conceito. Beleza? E isso, claro, se estende aí, pode pensar em vários tipos de evento que se repetem ao longo do tempo, mas vamos voltar às nossas atenções para um oscilador harmônico, ou seja, um pêndulo que repete movimentos de maneira periódica. Podemos estender essa ideia a isso. Agora vamos falar dos osciladores, os dois osciladores que a gente vai pensar. Primeiro, o sistema massa-mola. Então, eu tenho uma mola e uma massa pendurada ou presa, não necessariamente pendurada, presa nessa mola. A partir do momento que eu aplico uma deformação nessa mola e solto o sistema, ele vai começar a oscilar em torno da sua posição natural. E eu consigo determinar o período dessa oscilação. É um movimento que vai se repetir de maneira periódica. Ou seja, o período vai ficar constante ao longo do tempo. O período vai se repetir. Para determinar esse período, tem essa equação aqui na tela, 2π multiplicado pela raiz de m, massa do bloco, dividido por k, constante elástica da mola. Ou seja, o que não entra aí? Não entra a deformação da mola. A deformação da mola não influencia no período. Se eu quiser descobrir a frequência, posso aplicar aí a equação inversa também, senhoras e senhores. Ou seja, a frequência 1 sobre 2π, que multiplica a raiz da constante elástica dividido pela massa. Na tela a gente tem aí a formalização das unidades utilizadas, nenhuma novidade, né? A única novidade talvez aí a frequência que vai aparecer em Hertz no sistema internacional. Beleza? E o outro sistema é o pêndulo. Então você tem lá um barbante, por exemplo, amarra uma bolinha e põe ele para oscilar em torno de um ponto. Isso é um pêndulo simples. Ou uma barra aí também presa lá na sua extremidade, você põe ela para oscilar em função desse ponto articulado. Você também pode calcular o período e a frequência desse movimento, já que é um oscilador harmônico, um movimento que vai se repetir de maneira periódica ao longo do tempo. Para a gente conseguir calcular isso, o que influencia? Influencia o que a gente chama de L, que é o comprimento aí do braço, né, do pêndulo, a distância do ponto de articulação até a massa, e a aceleração da gravidade local. O que não influencia nesse caso? A massa do objeto não influencia aí no nosso período ou na nossa frequência. Beleza? Tem aí também na tela as unidades envolvidas nessa equação. E aí vamos fazer um exemplo bem simples para praticar aí a aplicação dessa equação. Então, um exemplo aqui, eu quero saber o período de oscilação e a frequência de um pêndulo simples. Tem um comprimento de 1 metro, ou seja, aquele L é 1 metro, né? E oscila em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 metros por segundo ao quadrado. Não é a Terra, né? É algum planeta aí distante, bem massivo, que tem essa aceleração da gravidade local. Para a gente determinar o período, então, é a aplicação da equação 2π, que multiplica a raiz de L sobre G. Não tem nenhuma transformação para ser feita. As unidades já estão no sistema internacional. Só fazer a conta. Vamos substituir o π por 3 para facilitar a nossa vida e resolver essa conta. Nesse caso aqui, o período 1,5 segundos. Eu posso aplicar também a equação de frequência, ou seja, 1 sobre 2π vezes a raiz de G sobre L, ou simplesmente aplicar a relação matemática entre período e frequência, um inverso do outro. Então, se eu quero saber a frequência 1 sobre o período, nesse caso o período é 1,5, a minha frequência 0,66 Hz aproximadamente, né? Deu uma dízima aí, mas a ideia é essa. Então, significa que uma oscilação demora 1,5 segundos e ele tem 0,66 oscilações por segundo. Lembre-se, Hertz é oscilações, nesse caso, de um oscilador harmônico, né? Oscilações por segundo. Beleza, meninos e meninas? Espero que tenha entendido, hein? Espero que a mensagem tenha sido recebida. Nos veremos, então,
no nosso encontro aí ao vivo para sanar possíveis dúvidas. Valeu, até mais!